Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a análise da medida provisória do Bolsa Família deve começar nesta terça-feira com atraso. Apesar disso, o governo aposta em um consenso para conseguir aprovar a medida dentro do prazo. A análise da medida provisória do Bolsa Família começa quase uma semana após as outras duas MPs do governo Lula, que tiveram a tramitação iniciada no Congresso. Mesmo com a demora, governistas apostam no consenso para conseguir aprová-la a tempo. O prazo inicial de 60 dias, prorrogável uma vez pelo mesmo período, vence no dia 30 de abril. A comissão da emenda provisória do Bolsa Família foi instalada com o senador Fabiano Contarato, escolhido pelo presidente do colegiado. No entanto, o relator só deve ser definido nesta terça. A MP do Bolsa Família recebeu menos emendas que a do Minha Casa Minha Vida até o momento, cerca de 260 contra quase 300. De teor mais administrativo e burocrático perante os eleitores, a MP da reestruturação administrativa do governo recebeu pouco mais de 150 emendas. A medida provisória reforça que o programa constitui etapa do processo gradual e progressivo de universalização da renda básica de cidadania, tendo como objetivos combater a fome, reduzir a pobreza entre as gerações e aumentar a proteção social das famílias, com foco em crianças, adolescentes e jovens. E falando sobre saúde, começou hoje aqui em São Paulo a vacinação contra o vírus influenza, que é o causador da gripe. Confira agora os grupos prioritários. Os novos grupos prioritários são profissionais da saúde, da educação, do transporte coletivo rodoviário, da segurança pública, das Forças Armadas, sistema prisional e portuários, pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades, além de presos e adolescentes e medidas socioeducativas. Além dos novos grupos, também estão sendo vacinadas pessoas com mais de 60 anos de idade, crianças com idade a partir de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos e indígenas. O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde, com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 19 horas. E nas AMAs, as assistências médicas ambulatoriais, que atendem das 7 horas da manhã até as 19 horas, inclusive aos sábados e feriados. Desde a última segunda-feira, primeiro dia da vacinação na cidade, até esta quinta, 218.713 pessoas já receberam o imunizante. E olha só, o mercado financeiro já prevê taxa de juros menor ao final deste ano. Analistas financeiros avaliam que a taxa Selic vai encerrar 2023 em 12,5% ao ano. Na consulta semanal feita pelo Banco Central ao mercado financeiro, os analistas já projetaram uma taxa básica de juros da economia brasileira menor para encerrar esse ano, 12,5% ao ano. O patamar é 1,25 ponto percentual inferior ao atual. A nova projeção divulgada é 0,25 ponto percentual inferior à apresentada na semana passada. A previsão de baixa surge em meio ao embate sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, o maior nível desde 2017. O Banco Central mantém os juros básicos em um nível elevado, ao mesmo tempo que a inflação fica acima do teto da meta. Mas a decisão vai contra as expectativas do governo Lula e do setor produtivo. Os grupos avaliam que o atual patamar da taxa Selic é um entrave para o crescimento econômico. Manter os juros elevados serve como um instrumento de política monetária para reduzir a inflação. Isso acontece porque juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento. O Boletim Focus manteve inalteradas as previsões para 2024, 10% ao ano. E o presidente Lula deve apresentar a proposta do projeto de lei complementar da nova regra fiscal ao Congresso Nacional nesta terça-feira. O texto será protocolado na Câmara dos Deputados, por onde começará a tramitar.
O novo arcabouço fiscal irá substituir o teto de gastos, a regra que limita a inflação, o crescimento de grande parte das despesas da União. E ele foi apresentado aos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento e Orçamento no dia 30 de março. O novo arcabouço fiscal terá despesa atrelada à receita, limite de crescimento real da despesa, intervalo para a meta do resultado primário e, em caso de descumprimento da meta de resultado primário, superar o limite máximo da meta, o excedente arrecadado pelo governo poderá ser direcionado para ampliar investimentos. O presidente Lula decidiu ir à coroação de Charles III como rei da Inglaterra. A cerimônia será realizada em 6 de maio em Londres e deve contar com a presença de mais de 2.000 convidados. O Ministério das Relações Exteriores prepara a viagem ainda sem data de início e de retorno. Charles III sucedeu a Rainha Elizabeth II após sua morte em setembro do ano passado. Os atos da coroação devem durar 3 dias. E olha só, o chanceler russo Sergei Lavrov começou hoje um giro pela América Latina. Em Brasília, o diplomata se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Primeira parada, Brasil. Na capital federal, o chanceler foi recebido pelo colega brasileiro Mauro Vieira no Palácio do Itamaraty. Esta é a primeira visita de Lavrov ao Brasil desde 2019. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, o encontro serve para discutir o potencial da parceria estratégica brasileiro-russa, estabelecida há mais de 20 anos, e as perspectivas da cooperação em áreas de interesse comum, com foco em comércio e investimentos, ciência e tecnologia, meio ambiente, energia, defesa, cultura e educação. Outra pauta da reunião está focada no fortalecimento do diálogo político sobre temas bilaterais, internacionais e regionais, sendo uma oportunidade para tratar do conflito na Ucrânia. Além do Brasil, o chanceler russo vai passar por Venezuela, Nicarágua e Cuba. E um navio militar dos Estados Unidos atravessou o Estreito de Taiwan em uma operação chamada pela Marinha de Liberdade de Navegação. Essa ação acontece alguns dias depois dos exercícios militares da China na mesma área. A operação foi chamada pelo governo americano de Liberdade de Navegação. De acordo com um comunicado militar, o USS Milius, com mísseis teleguiados, fez um trânsito de rotina pelo Estreito de Taiwan no domingo. O texto da 7ª Frota da Marinha acrescentou que o Milius passou por águas onde são aplicadas a liberdade de navegação e o sobrevoo sob o direito internacional. Em resposta, a China afirmou que rastreou um navio de guerra americano que transitou pelo Estreito de Taiwan e acusou Washington de exagerar publicamente a divulgação da passagem. Pequim ressaltou ainda que as tropas do país permaneciam em nível de alerta elevado e defenderiam com determinação a soberania e a segurança nacionais, assim como a paz e a estabilidade na região. A China considera Taiwan parte de seu território e pretende retomar o controle da ilha autônoma em algum momento. No final das manobras, o USS Milius navegou por águas reivindicadas por Pequim no mar da China Meridional. O gigante asiático chamou a operação de invasão ilegal, realizada sem a aprovação do governo chinês. E antes de encerrar, olha só, a SpaceX adiou o primeiro voo de teste do Starship, o maior e mais potente foguete já construído. A decolagem foi suspensa hoje, minutos antes do horário previsto na base do Texas. We had hoped to be able to lift off today, but that's okay. Uma válvula congelada forçou o adiamento nesta segunda-feira do primeiro voo de teste da Starship da SpaceX, o foguete mais poderoso já construído, projetado para enviar astronautas à Lua, Marte e além. A decolagem do gigantesco foguete foi cancelada menos de 10 minutos antes do lançamento programado. Segundo a empresa, um problema de pressurização no propulsor de primeiro estágio foi detectado. A SpaceX disse que o voo original seria adiado por pelo menos 48 horas para reciclar o metano líquido e o oxigênio líquido que abastecem o foguete. A agência espacial norte-americana NASA escolheu a nave espacial Starship para transportar astronautas para a Lua no final de 2025, a chamada missão Artemis 3. A Starship consiste em uma espaçonave de 50 metros de altura, projetada para transportar tripulação e carga, que ficam no topo de um foguete propulsor Super Heavy de primeiro estágio de 70 metros.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e um ótimo dia para você.